A poesia está no ar, na água, na terra, no fogo, em todos os lugares. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do No Ar, Poesia Capixaba Podcast. Nosso poeta pós-modernista capixaba, referência obrigatória na poesia feita no Espírito Santo nas últimas décadas. Com vocês, o maravilhoso Sérgio Blanc. 1, 2, 3, testando. Eu não posso viver sem você. 1, 2, 3, testando. Não posso viver sem você. 1, 2, 3, testando. Posso viver sem você. 1, 2, 3, testando. Viver sem você. 1, 2, 3, testando. Sem você. 1, 2, 3, testando. Você. Atenção, contagem regressiva. 3, 2, 1, testando. Você sem viver posso não. Eu. Corta. Vamos recomeçar. A palavra é tão maltratada por todos nós no cotidiano. A partir do momento em que eu coloco que meu maior ofício é trabalhar a palavra, tudo que eu publiquei, que eu levei ao público, que eu levei a ser transformado em literatura, essa responsabilidade com a palavra eu mantive. Eu tenho essa segurança. Meu compromisso com a palavra se manteve até no silêncio. Nesse curto depoimento, Sérgio Blanc evidencia o seu penhor no ofício de ser poeta. Nascido em 7 de abril de 1964, no município de Cariacica, o artista lançou seu primeiro livro aos 20 anos de idade. Teve uma intensa produção entre os anos 1980 e 1990, lançando um total de 6 livros. Depois, passou 23 anos sem publicar nada. Sua última obra é de 2019, chamada Blue Sutil, coletânea de textos escritos nas redes sociais. O professor Francisco Aurélio Ribeiro aponta Sérgio Blanc como um poeta totalmente inserido na condição pós-moderna. Conforme Aurélio, os versos de Blanc têm como marcas recorrentes a morte da inocência, a destruição do outro, o cinismo assumido, a simulação da realidade, o narcisismo, o escatológico e a desconstrução. Já Reinaldo Santos Neves define o artista como autor de sombrias canções que versam sobre um tal de Homo sapiens perdido e confuso no mundo em adiantado estado de decomposição. Estou satisfeito em ser uma pessoa, feito ou se fazendo sem ideias lógicas, sem ter tido sentido político. Vou sobre, viver acima disso tudo, apenas um sobrevivente, apenas uma pessoa triste. A desilusão amorosa e o senso de humor de ares trágicos soam recorrentes em seus versos. É o que podemos observar no poema O Não Soneto para o Estudante, apontado por Denis Gomes como emblemático da obra de Sérgio. O fracasso amoroso acaba por ser o mesmo fracasso do exercício poético. Em suas palavras, abre aspas, o tom formal é quebrado pelas locuções coloquiais e populares que interrompem a seriedade careta do discurso e desmistificam o cenário romântico clichêrizado. Fecha aspas. Ouçamos então o poema com Fernando. Quis catequizar as palavras, caçar o rito das rimas, o rastro do ritmo, para conquistar um soneto com todos os is e seus pontos, de cada verso de já hoje, vez em quando, para oferecer-te em noites de lua. Mas qual o quê? Frustro, apenas caçoei dos meus fracos, dos meus e poucos talentos de amante. Fracasso que sabe o sentido do silêncio no outro fato, a outra fatia da maçã verde ácida, um outro gomo favo da laranja da terra, a cratera no outro lado da lua, em que mora minha esperança no escuro, como um verme na goiaba do quintal. Nas infâncias com sonetos lidos à tarde, quis o verso ver
para oferecer-te em um eco encadernado, como diário escrito a lápis. Qual que sofro, só sei assobiar este lamento rouco de lábios secos em mais um verão deserto. Reinaldo Santos Neves lembra que boa parte dos poemas de Sérgio Blanc são escritos em idioma de algaravia, uma alusão à escrita árabe que pode nos soar incompreensível à primeira vista. Sendo assim, cabe ao leitor a tarefa de completar o poema e intuir interpretações possíveis. Ouçamos, por exemplo, o poema O Estado, em que faz referência ao estado geográfico do Espírito Santo, onde Sérgio nasceu, mas aponta também para outros estados, no sentido de estar, do ser subjetivo. O meu estado é este. O interior do meu estado é este. O estudo do meu estado é um estatuto. Estando no interior como estátua, fico com um estalo entre o interior e o trato. O espírito de um santo solto ao salto, o salto da carne ao osso. O meu estado é o interior do meu estado. O meu estado não será o seu. O seu estado é o interior do seu espírito. E o seu santo é o século que não creio. O século que bate asas na sala de sal e soluços. A estátua que é um estado insolúvel. As aliterações repletas de sarcasmo, o deboche, o jogo de palavras que despertam novos sentidos para além do óbvio, as sacadas poéticas, digamos assim, são uma constante na obra do escritor. Ouçamos alguns trechos de poemas. Os incomodados que se mutem, que se meçam e se matem. Os condenados que se danem, danifiquem uns aos outros, que se deem ao luxo de se lixarem. Hoje, resolvi escrever sobre a função da poesia na cultura da sociedade atual. Só consegui fazer esse verso. Os óculos abandonados à mesa viram tudo. Éter e febre, bem devagar. Devagar com a dor, que o santo é de barro e oco. E Deus não soprou o eco. Não se arvore. Os galhos genealógicos não se quebram. Ilustre um desconhecido, separe do resto e ame com propriedade. Sob o submundo, sob as sombras, sobre o sopro supremo, o som suporta o silêncio. A câmera se distancia e o fim próximo toma toda a tela. O cinema imita e delimita a plateia. Os trechos falados estão no documentário Risque Meu Nome do Mapa, dirigido e produzido por Jorge Ribeiro e com assistência de direção de Juliana Gama. O filme está disponível gratuitamente no YouTube. Mesmo tendo parado de escrever por décadas, Sérgio Blanc nunca deixou de ser um entusiasta do fazer literário. Era considerado um militante incansável em favor da leitura. Eu me lembro, inclusive, quando eu era adolescente, do Sérgio Blanc ter ido na escola em frente à minha casa, lá em São Gabriel da Palha, dar aulas de incentivo à leitura, trabalhar com os adolescentes. E eu me lembro dele passando assim na van, os cabelos avoaçados, parecia um ser mítico, assim. Eu já sabia quem ele era, assim, já tinha ouvido falar nele, mas ter visto ele de perto, assim, e vendo o trabalho dele, foi muito inspirador. Chegou a acompanhar várias rodas de slams, campeonatos de performances poéticas criados por jovens da periferia. A obra completa do escritor está em Os Dias Ímpares, lançado em 2011 e atualmente em sua 3ª edição. O livro foi indicado para o vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo em 2015. Sérgio Blanc foi encontrado morto em sua casa em 23 de julho de 2020, aos 56 anos, vítima de um assassinato no bairro de Campo Grande, Cariacica. A tragédia provocou uma comoção social. Um dia antes do falecimento,
O artista publicou em seu perfil no Facebook um texto falando de como gostava de ser convidado para visitar escolas. Blanc lançou uma fábula infanto-juvenil chamada Safira, de 1991. E na próxima semana teremos uma homenageada muito especial, Viviane Moser. Produção, pesquisa, apresentação, direção e edição, Ivne Matos. Produção, pesquisa, apresentação, roteiro e direção, Fernando Gasparini. Pesquisa e consultoria literária, Fabiane Taylor. Designer gráfico, Fábio Melo. Mídias sociais, Savia Alana. Vinheta, Douglas Tubarão. Fotografia, João Vitor Barbosa. Este podcast foi idealizado por Ivne Matos e Fernando Gasparini. Programa Poesia no Ar. Produção, Dona Música Produções Culturais e Comunicação. Patrocínio, Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo, Funcultura, Secult Espírito Santo. Projeto selecionado pelo edital de produção e difusão de obras literárias e incentivo à leitura no Espírito Santo, ano 2021. O Poesia no Ar é um programa criado em 2016 e está em sua 4ª temporada. Você pode conferir todo o nosso conteúdo em todas as plataformas digitais, além do nosso site poesianoar.com.br.